Irmãos, nós vamos seguir hoje com a nossa série de mensagens no livro de Ruth, que foi intitulada como a soberania de Deus, a fidelidade de Deus na salvação. E antes de nós olharmos para o texto de hoje, que está no capítulo 4, vai ser a primeira parte do capítulo 4, eu quero começar aqui pensando com vocês sobre alguns padrões de resgatadores que nós temos nos nossos dias. Os padrões de resgate, de resgatadores dos nossos dias, são os padrões de filme. E nos filmes nós vemos, por exemplo, que a grande maioria dos resgatadores são aqueles que aparecem nos momentos oportunos, prontos para infringir as leis, para burlar o sistema e para passar por cima de tudo que se tem como padrão, para que eles possam então resgatar aqueles que precisam de redenção, que precisam de resgate. É bem típico que acontece com um pai que era um policial, e aí, devido ao seu envolvimento no trabalho com gangues criminosas, alguém vai lá, pega o seu filho ou a sua esposa e sequestra, e agora eles precisam de um resgate, e ele começa pelo caminho certo, ele vai em busca da lei, ele procura a polícia, ele procura a CIA, ele procura o serviço secreto, e aí então ele percebe que tudo isso vai fracassar, que vai piorar a situação, e aí ele começa a romper com a lei, a romper com o sistema, para que ele possa de fato trazer resgate para o seu filho, para a sua esposa, ou para um amigo, companheiro de trabalho, seja como for. Nós vemos que esse é o padrão de resgate que nós temos em nossa sociedade. E sim, irmãos, mesmo que isso aconteça por amor e desejo sincero de resgatar, nós não podemos deixar de perceber que é muito difícil, ou quase nunca acontece, de alguém que consegue andar na justiça, fazer o que é certo e conseguir resgatar aqueles que precisam de resgate. Eu estou falando isso, irmãos, porque o texto que nós vamos refletir hoje vai nos ajudar aqui a perceber dois perfis de resgatadores ou de redentores que são muito comuns na nossa vida cotidiana e a gente nem percebe, que são mais comuns no nosso dia a dia do que nós imaginamos. E eu quero ler com vocês aqui então, capítulo 4 do livro de Ruth, versículos de 1 a 12. Que vão dizer o seguinte: eu peço que vocês ouçam com fé e atenção a palavra de Deus que vai ser lida. Versículo 1 diz o seguinte: enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar a você o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir que você adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você, e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: então no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso,
O resgatador respondeu: nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem validados, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira a você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Rute, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio de sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém, e com os filhos que o Senhor conceder a você dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Amado Jesus, nós damos graças ao Teu nome, porque a Tua palavra está aberta diante de nós, colocada diante do nosso coração, e sim, Deus, queremos aprender o que o Senhor tem a nos ensinar por meio dela. Aquieta nossa alma, cativa a nossa mente e o nosso coração, e que juntos, Senhor, possamos aprender dos Teus desígnios para a nossa vida nos dias de hoje, para a vida da nossa igreja, da nossa casa, para o louvor da Tua glória. Assim oramos, Senhor, juntos, no Teu nome, amém. Amém, irmãos. Na semana passada, nós vimos Rute seguindo o conselho de Noemi, de ir até Boaz e pedir a ele um resgate. E na ocasião era um resgate da terra e também de suas vidas, de sua dignidade, né? Ela fez a ele um pedido de casamento, meio ousado ali, mas extremamente necessário, e Boaz ficou muito interessado. Só que Boaz, mesmo tendo se interessado, ele sabia que isso não seria possível de acontecer fora dos padrões estabelecidos por Deus naqueles tempos, fora do sistema de leis do seu povo. Boaz, então, de fato estava interessado, mas ele não ultrapassa os seus limites para que o resgate e o casamento acontecesse. E aí o capítulo 3 termina no versículo 18, com uma expectativa de ação de Boaz. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvidas, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Então havia, de fato, uma grande expectativa de que Boaz agisse de alguma forma para que o casamento pudesse acontecer. E o capítulo 4 é o desfecho da história. Nós temos aqui na nossa mão toda a história de Rute, Noemi, Boaz, dos campos. Mas Rute e Noemi estavam de fato à espera de um redentor, à espera de um resgatador. Elas não sabiam se seria Boaz, se seria o outro homem que elas nem sabiam que existia até então, nem conheciam, mas elas estavam esperando o resgate que viria. E olhando para esse texto, eu quero refletir com vocês nesta manhã sobre o resgatador que precisamos. Qual deve ser o caráter
daqueles que se dispõem a servir e a ajudar os outros em suas necessidades. E quem é que pode, de fato, fazer isso de forma perfeita, completa, e nos ajudar a viver desta forma, seja em servir ou em precisar dos serviços de alguém? Quem pode fazer isso por nós no final das contas? E eu quero observar com vocês aqui a primeira característica de um resgatador. A primeira característica de um resgatador é a disposição para andar na justiça. Normalmente, irmãos, diante de situações e circunstâncias urgentes, quando nós estamos dispostos a ajudar alguém em suas necessidades, ou quando nós estamos precisando da ajuda de alguém em nossas necessidades, logo nós pensamos, vamos primeiro fazer, depois a gente resolve como é que vai ser as coisas aí. Vamos fazer a qualquer custo, vamos ajudar a qualquer custo, ou vamos pedir e aceitar ajuda a qualquer custo. Obviamente que quando isso acontece, seja para servir ou necessitado de ajuda, nós precisamos com urgência, e isso acontece com todo mundo. A questão é que muitas vezes, agir primeiro sem pensar, vai nos empurrar a ter que ficar justificando as nossas atitudes, pensando que, de fato, nós fizemos o que fizemos, porque não tinha outra coisa a fazer. Isso acontece nas coisas mais simples da nossa vida. Quem estuda, ou quem já estudou, ou quem já trabalhou em uma escola, sabe como é que funciona. Hora do recreio, bateu o sinal, criançada vai correndo para a fila da merenda, só que tem sempre aquele que é mais lerdinho, que não chega a tempo, ou tem aquele que está gostando da menina, e fala, vou fazer uma moral, vou guardar a fila para ela aqui, vou guardar a fila para o meu amigo aqui, ele está precisando da minha ajuda. E a gente faz, de bom coração, de bom grado, querendo servir, sem pensar que nós estamos prejudicando o restante da criançada que está na fila por detrás. A gente sempre encontra, aqui no Brasil, é o famoso jeitinho brasileiro, né? Mas a gente sempre encontra meios para que isso aconteça. Às vezes acontece de nós termos atividades a ser feitas na faculdade, no trabalho, na escola, e aí então nós pensamos, bom, eu preciso de ajuda, urgente, eu não tenho tempo, o que eu faço? Vou pagar alguém para fazer para mim, está tudo certo. Só que nós não pensamos que nós estamos passando por cima de um princípio ético, moral, e estamos fazendo a qualquer custo para o nosso benefício, mas nos esquecemos que tem muita gente ali, igual nós, que não tem tempo, que está se esforçando, passando noites e madrugadas estudando, para fazer um trabalhinho meia boca, e a gente vai lá e tira 10, e se valer 20, tira 20, sem ter se esforçado de nenhuma forma. São pequenas coisas, irmãos, que acontecem em nossa vida, que aparentemente não tem nada a ver, mas que nós estamos dispostos a fazer primeiro a qualquer custo, e depois resolver como é que a gente vai justificar isso aí. Talvez você não tenha passado por nada disso que eu falei aqui, mas você tenha se lembrado de outras coisas que, no final das contas, você teve que dizer, mas eu fiz isso porque era o único jeito, não tinha outro jeito. Se eu não fizesse, não ia dar certo. Se eu não fizesse, não ia acontecer. Se não fosse assim, não ia conseguir. Às vezes você pensou em outra coisa. E Boaz teve essa opção. Ele poderia ter pensado, primeiro agora eu resgato a terra de Noemi, me caso com Ruth, e depois eu me viro para dar um jeito de fazer isso se tornar aceitável no meio do nosso povo aqui, no meio da nossa sociedade de Belém. Ele teve essa oportunidade, só que ele seguiu disposto a andar na justiça
e fazer o que era certo, mesmo que isso pudesse tirar dele a possibilidade de resgatar a terra de Noemi e de se casar com a agora amada por ele, Ruth. O texto diz nos versos 1 e 2: enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá, sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz então reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Irmãos, a porta da cidade era o lugar onde todas as coisas no que envolvia o âmbito social, o convívio da cidade eram resolvidas. Ali era conhecido como o tribunal, o fórum da cidade. Todos os líderes e anciãos mais velhos ficavam na porta da cidade, e ali as pessoas que tinham coisas a resolver iam até eles, e ali sentavam e conversavam diante das testemunhas, diante dos conselhos, e as coisas eram resolvidas. E Boaz imediatamente vai lá, e ele sabia que o outro resgatador passaria por lá. E quando este outro resgatador, que a Bíblia não vai dar nome, a Bíblia vai chamar de fato de aquele que ele havia mencionado, e quando este outro resgatador passou por ali, Boaz o chamou para uma conversa: meu amigo, vem cá, sente-se aqui. Então aquele homem foi e se assentou, e logo em seguida Boaz já chama alguns anciãos, alguns líderes ali, 10 para ser mais específico. Venham cá, se assentem conosco. E é isso que acontece, eles se sentam para resolver e confirmar a negociação, entre aspas, que estava prestes a acontecer. Então, irmãos, Boaz, ele não estava disposto a se beneficiar suprimindo a justiça, passando por cima da lei e da ordem da cidade. Ele não estava disposto a ganhar a qualquer custo, mas ele estava comprometido em andar na justiça e dessa forma conseguir de forma legal resgatar as terras de Noemi e se casar com Ruth, que agora era a amada do seu coração. Meus queridos, será que nós estamos dispostos a andar na justiça para servir as pessoas? Ou será que nós estamos dispostos a andar na justiça quando nós precisamos da ajuda de alguém? Quando alguém vem e fala: olha, eu consigo fazer para você, mas só consigo fazer assim. Será que nós estamos dispostos a falar: olha, assim para mim não dá. Obrigado pelo esforço, obrigado pela dedicação, mas assim para mim não vai dar certo. Será que nós estamos dispostos a ir às pessoas e falar: olha, eu consigo te ajudar, eu consigo te servir, mas só que o caminho é esse aqui. Não tem como a gente passar por cima. Nós precisamos andar na trilha correta. Nós precisamos fazer o que é certo. Irmãos, pequenos desvios vão revelar grandes problemas em nossos corações. Seja para servir alguém ou para receber ajuda de alguém, passar por cima da justiça, passar por cima da ordem, é um grande problema. Não é só um problema da lei, é um problema de como é que nós estamos acertados com a verdadeira lei dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Jesus falou para os fariseus, para os discípulos, aliás: olha, se a justiça de vocês não exceder, e muito, a justiça dos fariseus, vocês, na linguagem popular, vocês não estão valendo mais nada. É difícil, irmãos, é difícil porque nós somos tentados por todos os lados, e de todas as formas, e de todos os meios, mas nós, quando suprimimos a justiça, revela-se um problema muito maior
no nosso coração. Talvez um dos exemplos clássicos da Bíblia seja 1 Samuel capítulo 13, que relata o reinado de Saul ali e o andamento do seu reinado. E Saul, naquele capítulo 13, ao invés de esperar por Samuel para oferecer os sacrifícios que precisavam ser oferecidos, para que eles pudessem ir à batalha contra Gilgal, a Bíblia diz que dentro de 7 dias Samuel iria e ofereceria os sacrifícios, porque Saul era rei, mas não era sacerdote, e somente os sacerdotes podiam oferecer sacrifícios, e Samuel era profeta e sacerdote. Samuel poderia oferecer os sacrifícios, e era responsável por fazer isso. E aí Saul, pensando em ganhar a confiança do seu exército, e pensando em receber o favor de Deus depois que oferecesse o sacrifício, ele vai lá e oferece o sacrifício. E a Bíblia diz que assim que ele ofereceu o sacrifício, Samuel chegou. E aí ele estava querendo ser beneficiado com a confiança do povo e ser beneficiado com o favor de Deus sobre o seu exército para lutar contra Gilgal. Só que o que acontece? Naquela manhã, naquele dia, Deus fala por meio de Samuel que o reinado dele já estava arruinado, já estava acabado. Ou nós podemos olhar para Moisés, que recebeu a ordem de Deus no meio da pressão, para ir à rocha e falar com ela, para que o povo tivesse água para beber no deserto. Só que Moisés estava sob pressão, Moisés estava irado com o povo, ele queria ser beneficiado com um pouco de paz, e ao invés de falar com a rocha, ele bate nela. E sim, eles recebem água, só que Moisés recebe também a disciplina de não entrar na terra prometida por causa de sua ação de infringir a lei. Ou nós podemos olhar para Adão e Eva, que preferiram comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, querendo se beneficiar de serem como Deus, mas ao invés disso, depois que comeram, foram separados de Deus e tirados do jardim. Isso mostra, irmãos, que nós precisamos de corações inundados pelo caráter do verdadeiro Redentor. O verdadeiro Redentor, ele tem um caráter específico de andar na justiça. E quando ele inunda, invade o nosso coração, o seu caráter é formado em nós, e nós também passamos a nos dispor a andar na justiça. Nós precisamos ter o coração inundado de Jesus. Ele sim se submeteu a todo tipo de julgamento, ao julgamento dos homens, ele foi julgado pelos judeus, ele foi julgado pelo Sinédrio, ele foi julgado pelos romanos, pelo Império Romano, e ele foi julgado por Deus, por causa dos meus e dos seus pecados. Jesus passou pela lei completamente, a lei dos homens e a lei de Deus, para nos mostrar que de fato é necessário e é possível andar na justiça, é possível viver de forma correta, e ele fez isso para resolver o maior de todos os problemas, que no final das contas não o beneficiaria a nós, que é o problema do pecado, porque Jesus não teve pecado algum, mas ele sofreu como um pecador por causa dos nossos pecados. Então, ele cumpriu toda a lei e toda a justiça diante de Deus e diante dos homens, para que eu e você, assim como Boaz, pudéssemos nos dispor para andarmos na justiça. Se é difícil para nós andar na justiça nos pequenos detalhes da vida, nós temos alguém a quem olhar. Nós precisamos olhar para Jesus. Ele é o nosso exemplo, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso
modelo de caminhar e andar na justiça de Deus. Então, a primeira característica do Redentor é a disposição de andar na justiça. Agora, outra característica de um resgatador é ter um coração altruísta e compassivo. O texto segue dizendo nos versos 3 e 4. Depois disse ao resgatador, Boaz está falando agora com o outro resgatador. Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que deveria apresentar a você o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir a você que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu resgatarei, respondeu ele. Então Boaz segue o caminho da justiça. Agora Boaz vai apresentar a causa para o resgatador. E ele apresenta a situação e deixa bem claro: a terra de Elimeleque está para ser vendida, e ela precisa ser resgatada de alguma forma, faz parte da lei. Você é o resgatador imediato. Então, se você tiver interesse, vai lá e resgata. Se você quiser, resgate aquela terra. A lei dizia, e isso está em Levítico 25, que se alguém de seu povo empobrecer e vender parte de sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Era uma ordenança da lei, era uma ordem de Deus. Se alguém falir, tiver que vender sua terra, o familiar mais próximo vai lá e resgata, compra aquela terra, e agora aquela terra passa a fazer parte das suas terras, das suas posses, e eles têm o direito de viver nela e de desfrutar dela. Levítico capítulo 25 vai descrever exatamente como é que isso funciona. Só que junto desse resgate estava também um pouco do engrandecimento daquele que resgatava as terras. Ele era visto como alguém de muitas posses, como alguém próspero, como alguém generoso e que estava se enriquecendo ainda mais por resgatar as terras da sua família. Então, o resgatador, ele pensa nisso. Eu estou somando posses às minhas. Deixa comigo, eu resgatarei essa terra. Afinal de contas, que mal há em um pouquinho mais de glória sobre o meu nome, sobre as minhas posses, diante da cidade de Belém de Judá? Que mal há em ser bem visto na cidade, por resgatar um pouco mais de terra para mim? Era esse caminho que o resgatador estava trilhando. Só que Boaz entrega o restante das informações agora, no versículo 5. Primeiro, sim, a terra precisava ser resgatada. Só que agora Boaz vai entregar o resto das informações, que também era lei. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Agora Boaz informa, junto da glória de ser o resgatador, tem a necessidade de ter um coração altruísta e compassivo, pronto a manter viva uma descendência que não é sua, pronto a manter viva uma descendência de um marido falecido. E no caso aqui, para que isso acontecesse, ele precisava se casar com Ruth, porque se Ruth tivesse filhos, ele seria o cara que ia criar os filhos de Ruth. Só que Ruth não tinha filhos, ela precisava do resgate, ela precisava se casar, e ela precisava ter um filho
para que a sua descendência seguisse adiante. E o texto segue agora com uma resposta que revela o coração do resgatador. Versículo 6. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. E é aqui que nós temos uma virada de chave na história, né? Aqui, de fato, é aquele romance que você olha e fala: poxa vida, cara, ela vai se casar com o cara errado, ela vai se casar com um cara que não tem nada a ver. Mas aí, de fato, acontece essa virada na história. Sabe por quê? Porque o resgatador deveria olhar para aquela viúva, no caso Ruth, com compaixão. Ele deveria entender o sofrimento que ela vivia. Ele deveria entender o abandono em que ela estava passando e vivendo e sofrendo. E aí, então, resgatá-la, não pensando na posse da terra, mas resgatá-la pensando em restaurar a dignidade dela, a dignidade de Noemi, pensando de forma altruísta: eu vou pagar para restaurar a dignidade dela e a descendência do marido dela falecido. Eu não vou ter benefício das terras dela, eu não vou receber, eu não vou me beneficiar, eu vou fazer por compaixão, eu vou fazer por altruísmo. E esse resgatador sem nome não estava disposto a fazer isso, ele não estava disposto a passar por isso. Ele até queria as terras para somar a sua propriedade, mas ele não estava compadecido de Noemi e de Ruth, ele não estava consciente da necessidade do resgate da dignidade dessas duas mulheres. E o autor confirma isso nos versículos 6 e 7, que dizem assim: antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro, assim oficializavam os negócios em Israel. Então, o autor deixa claro como é que acontecia a transferência de escritura de terra. Era tirando as sandálias e entregando para o outro. Aí o versículo 8 diz: quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira a você mesmo, tirou as sandálias. Ele não queria: assim para mim não dá, se for só a terra eu quero. Agora, ter que ter dor de cabeça, de me casar, sustentar uma mulher, fazer um filho nela ainda, e de ter que fazer a descendência do meu familiar falecido permanecer, eu não estou disposto, eu vou tomar prejuízo. Agora são as minhas posses que estão em jogo. Porque ele estava pensando somente nele. Ele não conseguia olhar para além do seu umbigo. Ele não conseguia olhar para o que estava acontecendo à sua volta. E às vezes, irmãos, eu e você também agimos assim. Nós só pensamos naquilo que pode nos beneficiar, ao invés de pensar em como é que nós podemos beneficiar alguém, quando servimos esta pessoa, ou quando servimos estas pessoas. Isso faz parte do que o pecado fez em nós, isso faz parte dos resquícios do pecado sobre a nossa vida. Nós somos especialistas em encontrar maneiras de sermos beneficiados. Nós somos especialistas em encontrar os caminhos que vão nos beneficiar. E nós também somos especialistas em fugir daquilo que nos leva a servir as pessoas sem receber benefício algum. Percebe? Quantas vezes nós falamos: não faço, não posso fazer, não vai dar, não consigo, porque não vamos ter benefício nenhum. Pelo contrário, vamos ter prejuízo, seja financeiro, seja de gastar o tempo em outro lugar, seja de estar em lugares que para nós não importam mais. Percebem como é que isso acontece de forma sutil? Como diz o ditado popular, e eu já disse aqui, nós só olhamos para o nosso próprio umbigo.
nós não conseguimos levantar a cabeça e perceber o que está acontecendo à nossa volta. A maioria das vezes, não há compaixão altruísta no nosso coração, como não havia naquele resgatador sem nome. A maioria das vezes, não há desejo de servir as pessoas em nosso coração, como não havia naquele resgatador sem nome também. Ruth e Noemi, neste momento, elas não precisavam de um interesseiro que ia assinar a escritura das terras no nome dele. Ela não precisava disso, de um oportunista. Elas precisavam de um resgatador altruísta e compassivo, que olhasse para elas enxergando a verdadeira necessidade delas, a necessidade de ver a dignidade delas restaurada, resgatada. E aí nós podemos nos perguntar, irmãos, como é que nós temos agido? Você tem sido altruísta e compassivo no seu casamento? Você tem sido altruísta e compassivo com o seu cônjuge? Você tem sido altruísta e compassivo com seus filhos? Você tem sido altruísta, pensado neles, compassivo, enxergado a necessidade dos seus colegas de trabalho? Você tem olhado para os seus irmãos, para a sua igreja, com um coração pronto a entregar, sem esperar nada em troca, enxergando de fato a necessidade dos seus irmãos? Você tem feito isso? Você tem servido as pessoas, pensando exclusivamente no bem-estar delas, sem pensar no seu, sem pensar no status, sem pensar em nada disso, pensando no bem-estar das pessoas, na restauração da dignidade das pessoas? Ou em tudo que temos feito, nós temos procurado uma forma de sermos beneficiados de alguma maneira? Essas perguntas deixam claras para nós que nós precisamos ter um coração altruísta, que entrega sem esperar nada em troca, e compassivo, que reconhece a necessidade com profundidade daqueles que estão à nossa volta. Porque foi assim que Jesus viveu entre nós. Quando ele viu as multidões que estavam perdidas, andando como ovelhas sem pastor, ele teve compaixão delas. Ele de fato foi movido de profunda empatia, ele foi movido de profunda misericórdia, ao ponto de resultar em sua ação direta em favor deles. Como Paulo diz aos Filipenses, Jesus considerou os outros superiores a si mesmo, se esvaziou, veio em forma humana e não pensou em seus próprios interesses, antes no dos outros. Cristo viveu sua vida e foi até a cruz para o benefício do próximo, para o meu e para o seu benefício, irmãos. E Paulo fala a Tito, no capítulo 2, versículo 14, ele se entregou por nós, ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade, e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Ele se entregou, ele se doou, ele reconheceu a nossa necessidade, ele fez sem esperar a resposta nossa, ele sabia que a sua ação purificaria para ele um povo, e este povo são aqueles que nós chamamos de discípulos, são aqueles que nós chamamos de igreja. Então, não percamos de vista o altruísmo e a compaixão do nosso Redentor. Nós precisamos olhar para Ele, para que nós vivamos como Ele viveu, para que nós possamos seguir o conselho de Paulo: tende em vós, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Foi de entrega, porque embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou a si mesmo e veio em forma humana.
e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então nós precisamos de fato reconhecer a necessidade de servir sem esperar nada em troca. Seja isso acontecendo dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no meio da igreja, nós precisamos ter o coração do resgatador, compassivo e altruísta. E por fim, irmãos, o texto mostra aqui que um resgatador também deve ter disposição para viver de forma sacrificial. Os versos seguintes dizem assim, os versos 9 e 10. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Rute, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça no meio de sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Boaz agora pensou na reputação do outro e não na sua própria reputação. Ele não pensou em ser beneficiado, em tirar proveito da situação. Não, ele só pensou na segurança de Noemi, na segurança de Rute, e ainda assim pensou na preservação do nome da família do falecido marido de Rute. De fato, ele não seria beneficiado com aquele resgate, mas elas seriam beneficiadas com o sacrifício que ele estava fazendo para que eles pudessem de fato viver agora com dignidade restaurada. Boaz agiu de forma sacrificial. Ele entregou o seu tempo, ele entregou seus esforços, ele entregou o seu dinheiro para o benefício de Noemi e de Rute. Tudo que nós temos como valioso, tempo, esforço e dinheiro, ele entregou para o benefício de Noemi e de Rute. E como disse o reverendo Emílio Garófalo no comentário dele, ele diz o seguinte: preocupe-se mais em amar e servir do que em ser reconhecido. Amar como expressão do amor de Deus, um amor que não exista para cobrar algo dos outros, mas para se doar aos outros. É isso, irmãos. Nós precisamos estar dispostos a entregar o nosso amor, a entregar de forma sacrificial os nossos serviços, o nosso cuidado, o nosso tempo, o nosso esforço, o nosso dinheiro, em favor do outro, ainda que isso custe caro para nós no tempo, custe caro para nós no esforço físico, custe caro para nós no bolso. É assim que Jesus nos chama a viver, é assim que Jesus nos ensina a viver. Nós precisamos nos gastar a serviço do nosso próximo e precisamos nos desgastar para o benefício daqueles que não ouviram o Evangelho. Precisamos entregar o nosso tempo para conhecer e pregar o Evangelho. Precisamos entregar o nosso esforço para ir àqueles que não conhecem a mensagem da salvação. Precisamos entregar o nosso dinheiro para que o Evangelho chegue onde os nossos pés não conseguem chegar. Viver de forma sacrificial para nós hoje não tem a ver com ser pendurado numa cruz, porque isso Jesus já fez por nós, mas tem a ver em se entregar até a última gota de suor, em favor do benefício do reino de Deus. É o que Paulo fala aos Coríntios: por amor de vocês, eu me gastarei e me deixarei gastar. Por amor de vocês, eu trabalharei arduamente. Por amor de vocês, ensinarei, pregarei, aconselharei, plantarei novas igrejas.
por amor de vocês evangelizarei. É isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos, irmãos, viver de forma sacrificial, dedicados ao serviço do reino de Deus, dedicados ao cuidado uns dos outros, dedicado ao cuidado dos perdidos, dedicado ao anúncio do evangelho aos perdidos, confiando que Deus moldará em nossos corações o caráter sacrificial do nosso Salvador Jesus Cristo. Porque no final das contas, nós não somos os resgatadores, nós também precisamos de um resgatador, nós também precisamos de um Boaz. Por isso Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar e nos dar salvação. Porque assim como Ruth e Noemi estavam desamparadas e foram resgatadas e receberam o nome de Boaz, nós também estávamos perdidos em nossos pecados, fomos resgatados e agora recebemos o nome de Cristo. É nele que nós temos salvação, redenção e vida eterna. Ele é o resgatador, o redentor que precisamos. E o texto conclui, irmãos, esse trecho com a confirmação dos líderes da cidade e a sua bênção sobre o resgate da terra e da nova família que agora estava se iniciando em Belém. Versos 11 e 12. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efratá e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor conceder a você dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez e de Tamar. Irmãos, Deus não estava apenas preocupado e no controle da história de Noemi, Ruth e Boaz. Deus está preocupado com a história do povo de Israel. Deus está preocupado com a história do seu povo, que viria do Israel de Deus, que nasceria na pessoa e na face de Jesus Cristo. Ele estava no controle da história de toda a humanidade, porque por meio dele, aqui, nós vemos que Deus não só proveu resgate para Ruth e para Noemi, Ele providenciou sim um redentor para Ruth e para Noemi, mas agora, na descendência de Pérez, Ele estava preparando um rei para Israel, porque da descendência de Pérez, que era a mesma descendência de Boaz, viria o rei Davi, que reinaria e governaria o povo de Israel. Só que ele não só pensou em Noemi e Ruth, e nem só no povo de Israel, dando a eles um rei. Ele estava pensando em toda a humanidade, porque da descendência de Davi viria o Redentor para todos nós, Jesus, chamado o Filho de Davi, aquele que veio para o resgate do seu povo, para dar redenção e vida eterna para todos aqueles que creem em seu nome. Então Deus revelou o seu caráter de resgatador, sim, mas Ele havia se revelado soberano sobre toda a história da salvação do seu povo. Por isso, meus irmãos, nós podemos confiar no Deus que providenciou Boaz como redentor para Noemi e Ruth. Nós podemos confiar no Deus que providenciou Davi como rei de Israel, porque nós já sabemos, Ele providenciou um redentor para nós, descendente de Davi. Ele providenciou o seu Filho Jesus Cristo, que veio entre nós, que nos amou, que se entregou em favor de nós, para que hoje pudéssemos sim dizer: temos o resgatador que precisamos.
nós já temos o resgatador que precisamos. Confiemos, irmãos, no nosso Senhor. Confiemos no nosso Salvador. Vamos orar.